Fala, fornecedor de casamento, seguindo aqui o desafio de 100 dias produzindo um conteúdo para você rumo ao Ed Pro Summit. Se você ainda não conhece esse evento, você precisa conhecer, porque ele é o maior evento preparatório para fornecedores de casamento do Brasil. Eu preparo você para se jogar no mercado com relação a estratégias de marketing e vendas. E hoje eu estou aqui para te falar sobre uma história que me ensinou de forma prática que no final do dia você não vende aquilo que você acha que vende. Você não pode vender aquilo que você acredita que você vende. Se você é uma empresa de doces, você não vende doces. Se você é uma empresa de decoração, você não vende decoração. Se você é uma empresa de assessoria cerimonial, você não vende assessoria cerimonial. Eu vou contar para vocês a importância de saber disso, não só nas estratégias de marketing e vendas, mas para você, enquanto profissional da área, entender de fato qual é a essência nesse mundão de empreendedores que nós temos no mercado hoje, que no final do dia você não pode simplesmente querer vender um produto ou um serviço. As pessoas esperam muito o resultado que você gera com a venda do teu produto ou serviço. Eu vou te dar um exemplo muito claro, uma história simples que aconteceu comigo há mais ou menos uns 7 anos atrás, 7 ou 8 anos atrás. Eu faço feira de noivas, para quem não sabe, eu produzo feiras há mais de 20 anos na minha vida. E faz 12 anos que eu produzo feiras de noivas pelo estado de São Paulo. Em uma dessas cidades do interior, eu não vou falar o nome exato da empresa, porque eu não pedi uma autorização dela, então eu não vou dar o nome exato das pessoas aqui da empresa. Mas no interior de São Paulo, eu conheci uma pessoa que estava inaugurando um espaço para casamentos. E era uma pessoa que não era do mercado, ele era recém-chegado no mercado de casamentos, ele tinha vendido uma empresa dele e ele estava investindo num terreno e ele comprou um terreno no interior de São Paulo, num lugar afastado, inclusive num lugar bonito, mas um lugar assim inesperado. E ele falou que ele vai subir um salão de festas focados para o mercado de casamentos nesse terreno. Ele me procurou quando eu tinha um evento, eu estava para fazer uma feira dali 5 meses, e ele falou que dali 5 meses ele me chamou ali na época foi no WhatsApp ou no Instagram, não me lembro direito, acho que foi no Facebook, e me falou que gostaria de conversar comigo sobre a minha feira, porque ele estava para lançar um salão que não estava pronto ainda, que ele nunca tinha feito um casamento, mas que ele gostaria muito de apresentar esse salão, que inauguraria dali acho que a feira faria uns 6 meses, ele ia inaugurar depois de 1 ano talvez. 6 meses depois da feira acontecer, ele ia inaugurar o salão dele. E ele me procurou para saber se ele poderia expor. Na cabeça dele, eu ia proibir ele de expor pelo simples fato dele não ter o produto pronto. Mal ele não sabia que eu, no final do dia, me preocupo sempre que meus expositores acreditem que os noivos que vão contratar ali provavelmente são noivos futuros. Então era super interessante para mim e para ele participarem do evento. Mas ainda assim eu não conhecia. E quando eu conheci o projeto dele, eu comecei a entender que tinha algo de diferente. Ele realmente não queria um salão qualquer. Ele construiu, o projeto dele era construir um quadrado de vidro no meio de uma montanha. Basicamente era isso. Era um terreno grande, bonito, mas ele, num primeiro momento, me mostrou: Fernando, eu quero construir esse quadrado de vidro aqui no meio da montanha e as pessoas vão casar com essa vista, com esse cenário. Segundo ele, era um projeto que ele trouxe de um restaurante ou de um hotel que ele conheceu lá em Punta del Este ou Punta Cana, eu não me lembro. Moral da história, ele participou comigo da minha primeira edição, ele conseguiu participar comigo, ele conseguiu expor o trabalho dele no primeiro evento, ele conseguiu tirar bons contratos. O que ele fazia na minha primeira feira? Ele pegava os noivos e levava até o espaço dele para conhecer e voltava. E tudo isso eu já comecei a perceber que ele tinha um toque diferente. Ele não era qualquer vendedor, ele não era qualquer atendente, ele não era qualquer fornecedor de casamento com um simples salão. Ele não ia até o salão dele para vender a estrutura e o salão em si. E é aí que mora o grande X da questão desse vídeo aqui com vocês hoje. E eu vou acelerar a história, porque ela é uma história longa, mas eu vou acelerar. Nos 5 anos que eu vivenciei, ele participou comigo por 5 anos consecutivos das minhas feiras. Ele se fez muito, inclusive ele me agradece muito, e ele acredita que a feira foi um grande propulsor dos negócios dele. E eu realmente acredito nisso também. Mas muito se deve à qualidade empreendedora dele. Mas nos 5 anos que eu passei trabalhando com ele, eu percebi que em algum momento
ele não vendia mais o espaço dele por ser um espaço. Olha só que loucura. Quando alguns fotógrafos bons, profissionais, começaram a fotografar os noivos no salão dele, e ele fez algumas fotos, inclusive profissionais, aquelas fotos de ensaio e não fotos reais, ele começou a tirar foto dos casais ao pôr do sol. Por quê? Porque o salão dele era um salão inteirinho de vidro, a vista do salão era para um vale grande, uma montanha verde, linda, e obviamente o sol, segundo ele, estrategicamente, ele posicionou o sol ele posicionou o salão dele para esse pôr do sol, e o sol se punha lá atrás da montanha. Então, ou seja, toda a vista do espaço daria para o pôr do sol. E ele começou a fotografar, os fotógrafos começaram a fotografar os noivos no pôr do sol. Essas fotos começaram a ser expostas. E na verdade, não existiam espaços que tinham fotos com esse cenário. Nenhum casamento tinha uma foto com essa vista para um pôr do sol, com um quadrado de vidro no meio da montanha, com tanta amplitude. Moral da história é que esse cara começou a vender essa vista. Quando ele ia falar com os noivos, ele não vendia mais um salão, ele falava, obviamente não era literalmente isso, mas ele falava, esse é o único espaço onde você consegue casar e ter o pôr do sol como um cenário ideal do teu casamento. Você consegue casar aqui e ter uma foto única, porque esse pôr do sol, ele foi feito para você, ele está embutido no preço. O pôr do sol, eu embuto ele no contrato contigo. Quanto custa casar o pôr do sol? Quanto custa casar com essa vista linda e maravilhosa? Olhem que loucura. O salão dele nem era o mais bem estruturado do mundo. O salão dele não era nem o maior salão do mundo. Inclusive, no primeiro e no segundo ano de vida, o salão dele tinha vários probleminhas técnicos, de cozinha, não tinha um espaço de cerimônia, não tinha, enfim, não tinha o mobiliário ideal naquele momento, que ele estava entrando no mercado naquele momento. Mas ele tinha algo que era uma essência do que o meu vídeo quer propor hoje para vocês. Ele se tornou um sucesso. E detalhe, por 5 anos, ele conseguiu cobrar quase que 10 vezes mais. Na verdade, o número exato são 8 vezes mais. Ele multiplicou o preço dele do primeiro ano ao 5º ano em 8 vezes. Pelo simples fato de não vender salão. Se ele vendesse salão de festas, ele estaria concorrendo com qualquer outro salão do mundo. As pessoas enxergariam parede, tomada, espaço, mesa, cozinha. Era simplesmente uma comparação de estrutura física. À medida que ele se colocou e se posicionou como eu sou o espaço que você pode casar com o pôr do sol como teu convidado especial. Eu sou um espaço em que as suas fotos vão ser únicas e exclusivas. Ninguém vai ter um casamento igual ao teu na região inteira. Quando ele começou a se posicionar dessa forma, ele não tinha mais concorrência. Ele não tinha mais como competir com uma pessoa que vendia simplesmente um salão. Então, se tinham 20 salões no interior de São Paulo para casar, o dele ficou em primeiro lugar quando as pessoas pensavam num casamento diferente, num casamento com uma cena exclusiva, num casamento com um cenário exclusivo. E detalhe, ele não é dono do sol, ele não era dono da montanha inteira, ele não controla o pôr do sol da forma que ele quer, mas ele conseguiu incutir isso na mente dos noivos, que se você casar no espaço dele, você teria um casamento simplesmente exclusivo, porque aquela foto e aquela cena só ele poderia proporcionar. Resumindo e fechando a moral da história aqui, se ele vendesse salão, ele não conseguiria fechar os contratos que ele fechou. Se ele vendesse salão, ele não conseguiria se posicionar e cobrar o preço que ele cobrou. Se ele se posicionasse como salão, ele teria uma infinidade de concorrentes e ele estaria se matando com esses concorrentes por quem cobra o melhor preço, por quem dá o maior desconto, para fechar uma noiva qualquer. À medida que ele fez toda essa jornada dele, ele tem hoje uma das marcas mais valorizadas do mercado. Ele atraiu noivos de várias localidades, inclusive da capital. A maior parte dos casamentos que ele faz hoje são de noivos da capital que vêm até o interior para casar com ele, a ponto dele cobrar o valor mais caro, inclusive um dos mais caros do Brasil, pelo simples fato de não vender aquilo que as pessoas acham que ele vende. Ele não loca o espaço para casamento, ele não loca um salão de festa, ele não loca um espaço para as pessoas fazerem cerimônia. Ele simplesmente entrega para as pessoas um cenário
diga-se de passagem, criado por Deus, feito com perfeição para aquela foto daquele casamento ser registrado. Se você ainda não encontrou qual é o resultado que você gera com o teu trabalho, se você ainda não encontrou esse grande diferencial que é não olhar aquele produto ou serviço que você entrega ou vende, e sim o resultado que ele gera nas pessoas, igual esse meu amigo e parceiro encontrou, se esforça para ter isso. Porque quanto mais você expor isso para a rua, quanto mais você não vender literalmente aquilo que você acha que vende, quanto mais você entregar esse resultado que você gera pela entrega do seu trabalho, à medida que você faz isso, as pessoas te dão mais valor, as pessoas te diferenciam, as pessoas te valorizam cada vez mais. E isso cria um grande movimento dentro do teu negócio. Espero que essa história tenha te motivado, tenha te dado aí um insight sobre por que você não deve vender aquilo que você acha que está vendendo, por que você não é, no final do dia, um vendedor do mercado de casamentos, você não é um simples fornecedor de casamento, mas isso é uma das melhores estratégias que existe na história, na face da Terra. Tem vários exemplos desses para você e eu quero que você aprenda com esse a se valorizar um pouco mais, a se posicionar um pouco melhor, porque disso vai fazer com que você se destaque no mercado e se torne um grande fornecedor de casamento. Esse foi mais um vídeo do nosso desafio de 100 dias ininterruptos produzindo conteúdos aqui para você na WED Class. E eu espero que você tenha gostado. E ó, desafio de 100 dias é para você participar da WED Pro Summit. O WED Pro Summit é o maior evento para fornecedores de casamento do Brasil. Se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve. Ele é uma edição anual, ele vai acontecer em janeiro e você precisa conhecer esse evento. Te vejo lá.